A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Ronaldo, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 27, que sou o administrador do canal Assembleianos. Estou trazendo hoje mais um estudo da revista do segundo trimestre de 2024. A revista, nós sabemos que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. A lição que nós vamos estar estudando hoje vai estar sendo lecionada pelos professores nas suas classes no domingo, dia 21 de abril de 2024. O título da lição diz: O céu, o destino do cristão. Parece até uma coisa redundante, né? Que todo cristão sabe que vai para o céu, ou o destino dele é o céu. Mas, na realidade, tem cristão dentro da igreja que não... Parece que ele não existe céu, né? Ele vive uma vida sem compromisso, uma vida desgarrada do que a palavra de Deus nos diz. Inclusive, até na lição é comentado sobre isso. O próprio apóstolo Paulo diz sobre o atleta e o lutador que procuram estar lutando realmente com todas as forças para assim fazer chegar ao destino, receber o prêmio ou chegar ao céu, né? E quando nós falamos de céu também nós entendemos que o nosso destino é Cristo, como está a base dessa lição do trimestre, que está baseada em Hebreus no capítulo 12, né? Logo no começo nós vamos ver isso daí, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo, ou o céu é o nosso alvo, né? Podemos deixar assim o entendimento. Então o céu é o ponto final, também é o alvo a alcançar. E como eu disse, quando fala de céu, fala de Cristo, nós devemos alcançar. O texto todo vai dizer: nossa cidade está nos céus. Porque Paulo, lá em Filipenses, ele traz essa nota ali no combate aos judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, em que eles entendiam, queriam impor que era bom servir a Cristo, mas também para que fossem salvos, teria que se guardar a lei, né? E praticar ali, no caso, a circuncisão. Aí Paulo vai fazer isso aí. Nossa cidade é nos céus, ou ele fazendo referência às coisas de lá de cima, e esquecendo das coisas daqui, ou seja, cumprir as coisas de lá, como Cristo deixou para que nós cumpríssemos, e não ficar cumprindo as coisas daqui, no caso da lei que falava da circuncisão, que é algo terreno. A nossa circuncisão já foi feita, né? Cristo, uma vez, tirou o que impedia nos nossos corações, para que nós venhamos servi-lo da forma correta, da forma que Ele quer, fazendo a sua vontade. Aí vai dizer: donde também esperamos o Salvador. Então, Cristo virá dos céus. E aí ele vai falar o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Então ali eram, como Paulo mesmo diz, maus obreiros. Pensavam nas coisas terrenas, que queriam impor as coisas terrenas, no caso circuncisão, que já uma vez tinha ficado para trás, e sim a nova aliança, a aliança de Cristo, onde devemos cumprir os mandamentos de Cristo para sermos salvos. A verdade prática, ou quando fala a verdade prática, é o que devemos praticar, ou na prática, de verdade. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, o crente ele deve viver uma vida preocupado com as coisas dos céus, voltada para as coisas dos céus. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, vai bem dizer isto.
Aí está a referência que vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E aí, irmão, se nós olharmos, então isso é sério, isso não é apenas aqui, eu não estou falando só de palavras, que a Bíblia recomenda. O crente deve viver a vida com a mente voltada para o céu. Nós devemos andar com a mente voltada para as coisas que são de cima, e não as coisas que são daqui da terra. E isso, quando fala voltada para as coisas do céu, como sua legítima esperança. Então, a nossa esperança é das coisas celestiais. E quando fala em legitimidade, legítima esperança, o que nós vamos entender? De acordo às regras. Quando fala em legítima esperança ou legitimidade, fala em regras. E as nossas regras é a palavra de Deus. E segundo as regras que é a palavra de Deus, com certeza essa nossa esperança vai ser alcançada, porque ela está pautada nas regras, e as regras é a palavra de Deus. Então, as Escrituras nos mostram, nos fala, nos ensina sobre o céu, né? Porque alguns podem entender que não existe céu, mas pela fé, que é uma das regras que nós temos e vivemos, né? Realmente haverá um céu para o cristão. E na leitura diária, enfatizando ainda a nossa realidade dos céus, segunda-feira, né, com as suas referências aqui, Gênesis 1, Mateus 3:2, Apocalipse 21:10, ou seja, a maravilhosa realidade bíblica do céu. Então, essa referência traz essa realidade. Na terça-feira, essas referências vão nos fazer entender que estaremos para sempre com o Senhor no céu. Na quarta-feira, essas referências vão nos trazer o entendimento que há um prêmio a ser alcançado, o céu, no caso. Na quinta-feira, as referências vão nos fazer entender que céu, morada de Deus e pátria dos santos. Na sexta, a referência, João 14:3, vai dizer que a promessa de que estaremos com Cristo para sempre no céu. E no sábado, as referências vão nos fazer entender uma nova realidade experimentada. Uma nova realidade experimentada, que nunca ninguém experimentou, ninguém terreno. Que realidade é essa? Que nós vamos ter o céu, ou no céu, né? A leitura bíblica em classe, que está em Filipenses capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21, e Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz, Filipenses 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, versículo 20, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do seu poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21 vai dizer, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A introdução vai dizer, ao homem natural é possível discernir
as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Aliás, ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Aí está a referência, o versículo 14 vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É claro, irmãos, que aqui ele está falando das coisas espirituais, e o que eu quero que os irmãos entendam é que é o seguinte: no versículo 9 vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por que eu quero enfatizar essa questão aqui? Muito usado esse versículo para dizer que Deus tem coisas preparadas para nós, coisas espirituais, coisas celestiais, que o homem não compreende, né? E que não chegou ao coração dele, porque são coisas espirituais e são coisas que só se pode entender quem é espiritual, né? Porém, irmãos, esse versículo 9, ele dá para aplicar, dizendo que Deus tem coisas preparadas para nós e só os espirituais vão entender, enfim, baseado até mesmo nesse próprio capítulo. Mas esse versículo aqui, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, já dá a interpretação no próximo versículo. Ele já tem a interpretação no próprio versículo, que vai dizer aqui, ó: mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. O que eu quero dizer? Na realidade, ele já está tratando aqui dessas coisas que o olho não viu e o ouvido não viu, com relação ao Evangelho que estava oculto. O Evangelho que desde a eternidade estava oculto e agora, através de Cristo, nos foi revelado. Essas são as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem. Porque o próprio contexto do capítulo vai nos dar a entender isso daí. Olha lá. A minha palavra, a minha pregação não consiste, no versículo 4, em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério lá, o qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, nunca crucificariam o Senhor da glória, no caso de Cristo. Tá vendo? Então, o evangelho que estava oculto, a qual os príncipes, os antepassados, não alcançaram, nós alcançamos agora. Porque ele vai dizer aqui, ó: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana nos ensina, mas as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo e recebemos essa mente através do Evangelho que ele nos revelou e que estava oculto antes de tudo ser feito. Porque Cristo, ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. O que eu quero que os irmãos entendam? Essa palavra dá para aplicar? Que o olho não viu, que os ouvidos não viu? Dá.
Porém, não no sentido de que o capítulo aqui está falando de coisas que que nós não conhecemos, né? Porque realmente existe coisas ainda para nos ser revelado, mas aqui está tratando do evangelho propriamente dito. O homem natural não entende as coisas espirituais, porém nós, que já temos a revelação do nosso Deus, temos a mente de Cristo, sim, nós que conhecemos o evangelho podemos entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Ainda continuando, vai dizer: por isso a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Então, a sabedoria humana apresenta diversas concepções. Por não conhecer o evangelho, elas apresentam várias concepções enganosas a respeito do céu. Ou seja, eles entendem que é uma utopia. E quando nós falamos em utopia, ou seja, uma fantasia, eles acham, né? Um desvaneio, o imaginário, ou algo fictício, né? Ou quando se fala em céu, para eles entendem alcançar o auge, alcançar o prêmio, né? Então são várias concepções enganosas a respeito do céu. Agora, contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Então nós cremos nisso, né? Porque nós temos a mente de Cristo. O evangelho nos modificou, nos deu fé, nos fez entender, crer, sentir as coisas do céu, já nessa era que estamos, pois a Bíblia nos diz isso daí. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, quer dizer, nós já estamos nas regiões celestiais, nós sentimos as coisas celestiais já nessa era, né? Algumas coisas nós vamos experimentar muitas coisas, né? E entre elas seria a imortalidade, né? É algo que nós vamos desfrutar lá nos céus. Em vista disso, nosso propósito é o demonstrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino, né? Cristão viajante. Quando ele fala aqui peregrino, é que nós somos viajantes, nós não somos daqui, né? Somos romeiros ou andantes, estamos andando nesse mundo até aquele grande e glorioso dia. Tópico 1 vai dizer: céu, o alvo de todo cristão. Quando nós falamos de céu, então falamos do ponto de chegada, o final, né?
ou onde estaremos com Cristo, veremos Cristo, ou o próprio Cristo. Quando fala de céu, nos entende Cristo, o ponto final, ponto de chegada. Porque, como eu disse, Hebreus capítulo 12 vai dizer que Jesus é o autor, foi ele que começou a nossa fé e a largada, e é o consumador. Quando eu falo de consumador, é aquele que consome, aquele que finaliza, aquele que é na onde a nossa fé se consuma ou se acaba. Ponto 1 vai dizer, definindo o céu, a palavra hebraica Shammai, que significa céu ou céus, em Gênesis 1:1, ainda que algumas traduções vai dizer céu, mas englobando todas as partes de céu, ou as três partes, ou os três céus, que é o que nós conhecemos. Ainda que os judeus entendem 7 céus. Nós, porém, entendemos, baseado no que o apóstolo Paulo diz, 3 céus. Mas lá está no plural, no original, Gênesis 1:1, quando fala de céus lá, ou de céu, em algumas traduções céu, lá no original está no plural, falando de céus. Aparece 419 vezes no Antigo Testamento o termo grego aoronós, céu, já no Novo Testamento está no singular, porém, apenas a palavra, mas nós entendemos completamente nos céus que conhecemos, são os 3 céus. Mateus 3:2 aparece 280 vezes no Novo Testamento com 2 sentidos. O sentido de como firmamento, universo e atmosfera, e o segundo sentido é os céus siderais, estrelado, as estrelas, então as estrelas, região acima dos céus siderais, a sede da ordem das coisas eternas e perfeita, onde Deus e as criaturas celestes habitam. Então, tanto em Gênesis quanto em Mateus, ou seja, Shammai em Gênesis e aoronós no Novo Testamento, no grego no caso, e no antigo em hebraico, está englobando os 3 céus que conhecemos. São eles: o primeiro céu é esse que nós vemos, o segundo céu onde estão as estrelas e os planetas e os astros, e o terceiro é o céu onde Deus está, onde ninguém tem acesso. Então, essas duas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, nos dá a ideia disso, dos 3 céus, ou dessas 3 partes que chamamos de céu. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shammai foi traduzida por altura, que também dá a ideia de céus, e aoronós, como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a 3 locais distintos: céu atmosférico, universo ou firmamento dos céus e morada de Deus. Dos 3 locais aplicáveis à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro céu, porque é o céu que nunca vai deixar de existir, é o céu ou a parte onde Deus está. Porque quando a Bíblia fala, e depois nós vamos ver que esses céus vão se desfazer, o céu e a terra vão desfazer, entendemos que esses 2 céus, o céu que nós vemos e o céu onde estão os astros, as estrelas e os planetas, esses céus deixarão de existir. O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Ou seja, o próprio Senhor assegurou isso. Isso está baseado lá no livro de João, no capítulo 14, nos primeiros versículos. O próprio Senhor Jesus enfatizou que nós estaríamos sempre com Ele. E também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, Paulo diz lá que assim, depois de sermos arrebatados, estaremos sempre com o Senhor. E dentro da leitura de 2 Coríntios, no capítulo 12, vemos aí que Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu.
nos fazendo entender realmente sobre os três céus, né? E ele foi, na realidade, no céu onde Deus está, ao terceiro céu, né? Ao paraíso lá, né? Porque mostrando aqui no versículo 3, no versículo 2 ele vai dizer logo no final aqui que foi arrebatado ao terceiro céu. E no versículo 4, logo no começo, ele diz que foi arrebatado ao paraíso. E os irmãos veem aí que ele fala aqui no começo aqui, ó, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor, que essas visões e revelações do Senhor ele não trata aqui, ele vai tratar em todas as suas cartas. Porque o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 4, que ele foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Quando fala de inefáveis, alguns vão entender que são palavras que não era para se falar, ou que alguém não ia entender. Mas, nós olhando para o dicionário, nós vamos entender que quando fala inefável é coisas que não tem como comparar, ou seja, não existia nada aqui na Terra que ele pudesse dizer que o que eu vi lá é comparado com isso aqui, não, entendeu? E no caso aqui ele não está nem falando de coisas que ele viu lá, ele está falando que ele ouviu palavras inefáveis, ou seja, também não tem palavras aqui para ele descrever o que ele ouviu lá, essa é a questão. Porém, quando ele fala aqui, ó, vou passar as visões e revelações do Senhor, o que se entende, que dá a entender que seria o evangelho que nós sabemos. Porque ele mesmo vai falar assim, que um homem há 14 anos. Então, há 14 anos atrás, como ele mesmo diz, lá no capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, a leitura da ceia, que ele vai dizer que ele recebeu do Senhor. Então, com certeza foi nesse período, há 14 anos atrás, que ele recebeu toda a revelação do Evangelho. E dentre essas revelações, ele recebeu outras coisas que nós sabemos hoje, que a igreja é um corpo, sobre o tribunal de Cristo, enfim, sobre algumas outras coisas que estão descritas no Evangelho. Então seriam essas as revelações, entre outras, que ele recebeu ali do Senhor. Continuando, por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, olha bem, toda a sua vocação é celestial. E quando nós falamos em vocação, fala toda a sua disposição natural, porque a nossa natureza que nós recebemos de Cristo é uma natureza celestial. Então, toda a sua vocação ou a sua disposição natural é celestial no presente momento de sua vida. Então, a nossa vida agora que fomos transformados através do Evangelho, a nossa tendência, a nossa disposição, ela é celestial no presente momento da sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Ou seja, nós almejamos, nós não vemos a hora. E até mesmo nós temos saudade, né? Nós estamos na expectativa, nós temos esperança, né? O hino 36 vai dizer: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Ou seja, nós almejamos ver o Senhor, né? Porque nós já sentimos o seu poder, a sua presença, sabemos que é algo maravilhoso, né? Poderoso e bendito para nossas vidas. Isso foi o ponto 2. O ponto 3 vai falar: o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver. Vejam bem, o versículo 24 vai dizer assim:
Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então ele vai nos dizer, então corre você, procura alcançar, olha lá, correr de tal maneira que alcanceis. Ou seja, não é brincadeira, nós não estamos num treino, nós estamos numa corrida verdadeira. Corre de forma que você venha ganhar o troféu, a medalha, enfim, o prêmio final. Olha lá. E todo aquele que luta, está falando do lutador dentro do ringue, ó, de tudo se abstém. Ele procura estar preparado. Ele procura estar em forma. Se ele precisar parar de fazer tal coisa, ele faz. Precisar parar de comer tal coisa, ele para. Eles o fazem para alcançar uma corruptível. Nós, porém, uma corruptível. Ó, pois eu assim julgo, aliás, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Ele procura correr com objetivo. Então o crente precisa ter objetivo. Tem muita gente dentro da igreja sem objetivo. Tem muita gente dentro da igreja que não sabe nem por que está correndo ou para onde está correndo. Assim combato, não como combatendo no ar, ou seja, tem crente que está dando soco no ar. O lutador, ele não fica dando soco no ar, não. Soco no ar é no treino. E nós não estamos mais em treino. Nós já estamos em combate. Né? Então nós devemos acertar de forma que vamos derrubar aquilo, o alvo que nós estamos, ou o adversário que estamos lutando. Aí ele vai dizer, antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, tem muita gente que prega para todo mundo, mas naquele dia que Cristo vier, ele mesmo vai ser reprovado, não vai subir. Por quê? Porque ele faz uma coisa sem objetivo, ou objetivos que não é a palavra de Deus, geralmente para ganhar dinheiro, fama. Então, o que nós vamos entender é que nós devemos combater sim, que nós devemos viver sim uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de forma que nós devemos saber o que estamos fazendo. A linha de chegada que o atleta alcança é o prêmio, né? Os céus, ou seja, o alvo. Assim o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho, com os olhos fixos no autor da salvação. Hebreus 12:2. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, como eu falei ali. E a vocação é uma disposição natural. É por isso que nós temos o céu como objetivo, como alvo. É uma disposição que está dentro de nós, é um desejo, é algo natural, uma disposição que nos faz correr, viver para alcançar o céu. Que vem de cima, isso vem de cima, isto é, de Deus por meio de Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. Por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nós vamos ver lá. Que diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou se o crente já ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensa nas coisas que são de cima. Então, se você já ressuscitou com Cristo, você precisa buscar as coisas que são de cima. Você precisa almejar, estar disposto, precisa buscar as coisas que são de cima. E não as coisas da terra, porque já está morto. O que o crente tem que entender é que nós já estamos mortos. O que Paulo quer dizer aos Colossenses? Se você já está morto, o seu corpo não vive mais aqui. O seu corpo está sepultado. O seu corpo está crucificado, como ele mesmo diz, com Cristo, e acabou. Não existe mais. Você não tem que viver mais nesse plano terreno, de forma desse plano terreno. Isso eu estou falando no sentido espiritual. A vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Ou seja, é como se nós não estivéssemos aqui. E só quem está aqui é o nosso espírito. Ou quem deve viver aqui é o nosso espírito. Ou viver espiritualmente aqui. Como se nós estivéssemos escondidos com ele lá. Olha lá. Daí ele vai dizer, no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo vier nas nuvens e se manifestar, para que o mundo veja ele,
então também nós manifestaremos com ele em glória. Todos vão nos ver lá. O que eu quero dizer aqui, que tem muita gente que quer se aparecer, que quer se mostrar. Quem tem que aparecer, na realidade, é Cristo, as obras de Cristo. Porque quando é que nós vamos aparecer aqui? Isso eu estou falando fisicamente, para que todo mundo nos veja e entenda que realmente nós somos o bom, ou somos o primeiro, no sentido de que na realidade nós estamos numa nova vida, somos uma nova pessoa, ou temos algo que eles venham dizer que é bom, né? Que somos melhores. No dia que Jesus se manifestar em glória. Por isso que ele vai dizer no versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ou seja, matou o corpo está morto, sepultado, porque nós já ressuscitamos com Cristo. 6. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ponto. Vamos parar por aqui para nós voltarmos para a lição. A expressão "a nossa pátria está no céu" sintetiza bem essa nova realidade. Hebreus 3:20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito. Ou seja, ele caminha, ele viaja, ele anda para algo perfeito, algo absoluto, em que finalmente, lá sim, terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Cristo. 1 Coríntios 15:44 e 1 João 3:2. O segundo tópico, a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse. Então, o tópico 2 é a descrição do céu, segundo o Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme está em Apocalipse 6, em que predominam a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é bem um novo estado eterno. É o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais, esse céu também, o Uranus, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, quando fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, esse primeiro céu, a primeira terra, está falando dessa terra que nós habitamos e dos dois céus, o céu atmosférico e o céu onde estão os astros e as estrelas. O segundo céu, o primeiro e o segundo céu, não o céu onde Deus está, onde Deus habita. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo kainos, no grego, dá a ideia de novo, zerado, que aparece no texto, traz a ideia de novo, com respeito à forma, de uma forma nova, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedência, incomum e desconhecido. Ninguém nunca esteve. Isaías profetizou a criação de um novo céu, de uma nova terra, lá no 65:17, provando aqui que no Antigo Testamento já tinha ideia de céu, ou já se falava em céu. Vamos ler lá, 65:17. Aí está, dizendo assim: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. E ainda dizendo aqui que esse capítulo 65 de Isaías traz aqui
o entendimento ora da eternidade, ora das coisas do milênio, porque vai mostrar muitas coisas aqui nesse capítulo que é relacionada ao milênio. O lobo e o cordeiro se apacentarão, no versículo 25 aqui, ó, juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu monte santo. Então, aqui, ó, esse 65 é uma mescla da eternidade já com o milênio, porque quando vier o milênio, já estamos partindo do ponto final já para a eternidade, ainda que vai durar 1000 anos, né? Então já seria o ponto de partida para a eternidade, ó. Também vai dizer aqui que o povo vai viver como a árvore vive 500, 600 anos, né? Então, fazendo aqui um entendimento de quanto tempo vai viver os seres humanos. Aqui, ó. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, ó. E plantarão vias e a comerão o seu fruto. Não vai precisar vender, comercializar, não. Cada um vai comer o que é seu e plantar e viver o que é seu. Isso para os que viverem no milênio no corpo humano ainda, no corpo carnal. Não para a igreja, que a igreja já vai estar no outro plano, reinando com Cristo. Reinando com Cristo, nesses que adentrarem no milênio, neste corpo, que são aqueles que na grande tribulação morreram, mas não negaram a Cristo, né? Ou os que não morreram e viveram aqui também e não negaram a Cristo. Os que morreram vão reviver, como diz em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, vai dizer assim: E vi tronos e sentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Então, aqui, ó, os que foram degolados, eles vão viver de novo e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E os que não morreram também, nesse período, vão entrar no milênio nesse corpo humano. Eles não foram arrebatados. É a ideia que nós temos aqui, pré-tribulacionista, né? A igreja já foi tirada, está no corpo glorioso. Os que ficaram aqui viveram no período tribulacional, não adoraram o anticristo nem a besta. Os que morreram reviveram, e os que estavam vivos entraram no milênio e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem claro aqui. Isaías profetizou a criação dos céus e da terra, como nós já falamos. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Segundo Pedro 3,13. Vamos ver lá? Que diz: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo. Isso está aqui bem claro. Novos céus e nova terra em que habita justiça. E também enfatizando aqui que existe duas classes de entendimento com relação ao céu e a terra no final, o que vai acontecer com eles. Existe alguns, né, que são os metodistas, os luteranos, os anglicanos, os testemunhas de Jeová, se eu não me engano, os adventistas dos sétimos dias, que eles acreditam que a terra vai passar por uma renovação. E tem base para isso? Tem base para isso. Salmo 37, versículo 29 diz assim, ó: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Eles entendem que a terra que se diz aqui é essa terra aqui. É essa terra que nós estamos vivendo. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, ó: Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então, algumas bases eles usam como argumento para fazer entender, né,
que essa terra será transformada e restaurada. Até mesmo aqui em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1, diz assim, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Em algumas traduções, quando fala do mar já não existe, vai dizer que o mar sumiu, dando a ideia que foi tirada dessa terra aqui. E se foi tirada, porque existia uma terra aqui que foi transformada, certo? Essa é a ideia que se tem. Porém, no capítulo anterior, no capítulo 20, nós vamos entender assim, ó, no versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 11 diz assim, ó, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja a presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Nós vamos ver agora na tradução na linguagem de hoje. Olha bem na linguagem de hoje, que diz assim, ó, então vi um grande trono branco e aquele que está sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e deixa bem claro aqui, e não foram vistos mais. Dando a ideia de que sumiram, desapareceram, acabou, terminou, aniquilou, não existe mais. Então, baseado nisso, que eu entendo, e quando falo eu entendo, porque eu falei aqui de algumas igrejas, né? Alguns que entendem que a terra vai ser restaurada. Porém, nós, assembleanos, entendemos que a terra vai ser um novo céu e uma nova terra, mas tem alguns que entendem que a terra vai ser restaurada. Não há consenso entre os crentes na Assembleia de Deus. É meio de ficar... Na declaração de fé das Assembleias de Deus, está dito assim, ó, é o destino final dos salvos. Eu vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão para dar lugar a uma nova criação. Então, a Assembleia de Deus acredita nisso. Mas existem alguns na Assembleia de Deus que acreditam que a terra vai ser restaurada. Isso é anunciado desde o Antigo Testamento e ratificado no Novo. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa palavra profética. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E como eu falei do Antigo Testamento, foi o que nós lemos em Isaías no capítulo 65. A promessa divina de que a terra permanece para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. Esse é o entendimento. A palavra profética também anuncia um novo céu e uma nova terra, quando for instalado o juízo do grande trono branco. O céu e a terra deixarão de existir, como nós lemos aqui na tradução na linguagem de hoje. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para ele, ou deixaram de existir. Né? Vamos ver? E não foram vistos mais, como nós lemos aqui, né? Na tradução na linguagem de hoje. Ainda dizendo da declaração de fé, trata-se de uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e da nova terra. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao resplendor da presença de Deus. O universo físico não se sustentará diante da pureza, da santidade e da glória daquele que está sentado sobre o trono. E o fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo indica que o novo céu e a nova terra não haverá morte, nem condenação, como diz a Bíblia, nem raiz, nem ramo seco, Malaquias, se não me engano. Malaquias 4:1 diz, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas, para nós sabemos que há promessa de viver, para nós há a promessa de vivermos sempre com o Senhor. Então,
Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, nada. Pois eis que faço nova todas as coisas. E o versículo anterior, 4, vai dizer que Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas acabaram, sumiram, deixaram de existir. Então essa é a esperança do crente. O ponto 2 diz, a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza da cidade. Por meio dessas passagens do Novo Testamento, a nova aliança pode ser descrita como uma morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão, ou seja, a nova Jerusalém. Assim cremos e afirmamos que a linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, porque nela não foi visto o templo. Está descrito lá em Apocalipse. Versículo 22 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro, é ele e o Cordeiro. Olha lá. A cidade não necessita de sol nem lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, ou a iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a glória de Deus reflete em Cristo, que é a lâmpada, e aí haverá luz para todos, né? E as nações dos salvos andarão nessa luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa nenhuma que contamine, ou que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, somente para os salvos. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 24, e quando todas as coisas foram consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. E a Jerusalém celestial é diferente da Jerusalém terrena, porque a Jerusalém celestial ela é quadrada, cúbica, pois tem as medidas, e o próprio livro de Apocalipse, depois nós vamos ver isso, nos fala disso. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como um lugar de redimidos lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso lar criado sem pecado, onde o bem, a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento, como eu falei, ela é quadrada, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. Então, a largura e o comprimento do mesmo tamanho. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. É quadrado, é um cubo, né? Mostrando aí que todos estaremos envolvidos em comunhão e união dentro de uma forma fechada, que não tem diferença, tudo igual, largura, altura, distância, enfim, que é o que nós devemos viver hoje, né? Aqui trazendo uma aplicação no sentido espiritual. Para nós, os crentes, não deve ter largura, tamanho, altura, ninguém deve ser mais do que ninguém, ter mais do que ninguém, ser melhor do que ninguém, enfim, sendo tudo do mesmo tamanho, pois somos diante de Deus todos iguais e todos do mesmo tamanho. Ainda mostrando aqui, na linguagem de hoje vai dizer assim, ó, a cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. Um anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros, segundo as medidas de hoje.
e como é a linguagem de hoje, ela vai trazer já na linguagem de hoje o comprimento da época. O seu comprimento e largura eram iguais. Já partindo para o encerramento, o terceiro tópico vai dizer assim: céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está, em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita. Conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estar com Ele, lá em João 14:3. Nesse lugar, né, o próprio Jesus disse aqui que viria e nos levaria para o céu. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ainda dizendo que o céu é uma realidade no Antigo Testamento, ou a vida eterna, a eternidade, era uma realidade no Antigo Testamento, que diz aqui no versículo 11, ó, e porém meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis por meu povo. Então, até no Antigo Testamento já tinha a mesma ideia que nós vemos no livro de Apocalipse, ou as mesmas palavras, né, do livro de Apocalipse. E como nós vimos lá no Antigo Testamento, em Levítico também, em 2 Coríntios, não só mencionando Apocalipse, mas também um outro livro do Novo Testamento, 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, vai dizer assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E essa parte é a que nós queríamos. Pois vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso já é uma palavra escatológica, mostrando a eternidade, o tempo em que Deus habitará com o seu povo, né? Dentro do assunto que nós estamos estudando. Então, quando nós estivermos lá, nós estaremos com Ele. Isso é uma das bênçãos que nós já estaremos desfrutando. As lágrimas cessarão. Também é uma das bênçãos que nós estaremos desfrutando. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Isso já é uma das bênçãos que nós estaremos desfrutando lá. E vou dizer, né, que quando se fala das coisas que nós não sabemos no céu, 1 Coríntios capítulo 2, né, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem, como eu disse que dá para aplicar, dá, né? Que existem coisas ainda que Deus vai nos revelar. Porém, algumas coisas, como eu já disse, através do Evangelho, já nos foi revelada, que é o quê? Estaremos para sempre com Deus. As lágrimas cessarão. O céu será um repouso eterno. Então, quer dizer, essas coisas nos foi revelada através do Evangelho. Então, é disso que eu estava falando lá, que o capítulo 2 de 1 Coríntios vai falar ali daquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegou ao coração do homem, sobre essas coisas, sobre o Evangelho, sobre essas revelações. Entendeu? Então, essas bênçãos nós já sabemos que vai ter no céu. Essas coisas já nos foi revelado que haverá no céu. Através do Evangelho foi revelado isso, né? Então já é um cumprimento de como eu falei, do capítulo 2, em que ali está falando do Evangelho, que não se sabia antes e que veio se saber agora, ou das coisas que estavam ocultas, que hoje foi revelada através do Evangelho. É disso que se trata ali. Mas ainda que dá para aplicar aquele versículo. Uma das gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é de que Deus enxugará do nosso olho toda lágrima. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas foram passadas. Apocalipse, no capítulo 21.
Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Isso nós estamos falando de mundo material. Nós não estamos falando dessa terra. Nós estamos falando de matéria. A matéria foi corrompida. O universo material foi corrompido. Tudo foi corrompido. Então, vai deixar de existir esse novo céu e nova terra, mas não a matéria. Porque ainda vai existir um novo céu, uma nova terra. Isso é material. Isso é palpável. Isso é coisa que nós desfrutaremos, né? Ou seja, não é uma coisa que não é palpável, é uma coisa, céu e terra que haverá lá, palpável, material, né? Então, a matéria que estava corrompida vai ser de novo restabelecida, né? Ou vai ser purificada, como diz aqui, ó, liberta da corrupção, transformado. Romanos 8:21, vamos ver lá? Então, como eu disse, vamos aqui na tradução mais usada aqui, né, das traduções mais usadas aqui, ou a tradução que nós estamos estudando, que diz assim, ó, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Já na linguagem de hoje, vai dizer assim, vamos ver se nós estamos vendo aqui no versículo 7, aliás, no versículo 22, vamos ver aqui. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Agora vamos ver na linguagem de hoje. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Olha bem, o Espírito Santo já é o primeiro presente, diz aqui. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Então, quando fala ali, na lição que nós vimos, que vai haver uma libertação da corrupção, ó, tudo isso será possível porque haverá também transformação no mundo físico. Ou seja, vai haver a libertação do universo. O planeta e a Terra deixam de existir, o universo é restabelecido, a corrupção já deixa de existir, Deus implanta um novo céu e uma nova terra, fisicamente, literalmente, entendeu? No lugar em que não haverá mais corrupção, não haverá mais pecado, ou seja, totalmente liberto da corrupção e do pecado. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade de adoração, Apocalipse 19, 1 ao 8, e também no 22, 23, serviço, né? Adoração, Apocalipse 19, serviço em Apocalipse 22, e limitada aprendizagem, 1 Coríntios 3, 12. Vamos ver as referências. A partir do versículo 4 diz assim: os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Essa aí é uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos. Então vai ser um lugar de louvor e adoração a Deus. E vós que o temeis, assim pequenos como os grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o nosso Senhor Todo-Poderoso reina. Aí vai nos mandar, ou dizer: regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O 22:3 vai dizer: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Primeiro, que nós vimos no 19, seria adoração. No segundo,
serviço, Apocalipse 22, 3. E ilimitada aprendizagem, nós vamos ver lá em 1 Coríntios 13, 12, que vai dizer assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso lá na eternidade. Todo conhecimento que Deus tem de nós, nós também vamos ter todo o conhecimento dele. Todo o conhecimento. Continuando, trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Nós não temos ideia. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará das suas fadigas, cansaços e exaustões presentes. Isso é o que nós sabemos. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão um com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim da nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna dos céus como verdadeira esperança. Ele fecha aqui como ele começou dizendo isso, né? Que toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna no céu como verdadeira esperança. Colossenses capítulo 3, versículo 2, que vai nos dizer lá que pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como eu disse, porque nós já estamos mortos. E morto não vive mais nesse mundo. Morto já está no outro plano, já está no plano espiritual. E a vossa vida, no caso a nós, está escondida com Cristo, em Deus, nas regiões celestiais. É como se nós não estivéssemos aqui, apenas o Espírito, ou andarmos em Espírito. E a conclusão diz: para viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 24 e 2 Timóteo 4 e 8. Pois bem, aí chegamos ao final da lição. Eu vou disponibilizar essa lição para você, se quiser imprimir ou visualizar no seu computador. Vou deixar disponível no primeiro comentário do vídeo, tá? Para que eu não tenha problema com o link, vou deixar disponível no primeiro comentário do vídeo. Peço que você também se inscreva e acione o sininho para estar recebendo novos vídeos. Queremos aí, a partir de agora, estar sempre trazendo comentário para servir de subsídio para a sua aula no domingo, tá bom? Deus possa abençoar em nome de Jesus.